Ontem eu estava assistindo um seriado antigo e aí eles falavam sobre uma personagem que não tinha nome. Aí perguntavam, mas qual é o nome dela? E aí alguém respondia, não, ela não tem nome, ela não existe. E isso me fez lembrar um vídeo anterior que eu já tinha falado, no qual eu já tinha falado sobre essa questão dos nomes. Lembram? Eu disse o seguinte, que não é uma ideia minha, aliás, é uma ideia que eu recolhi aí em outros autores, em autores que eu li, que diz o seguinte: aquilo que não tem nome não existe. Então, tudo que é criado é preciso que seja nomeado para que exista, porque como é que você vai se referir a uma coisa se ela não tem nome? Portanto, as coisas passam a existir a partir do momento em que elas têm nome, porque se não tem nome é porque não existem. Por exemplo, ainda tem aquela crendice também sobre a qual eu já comentei em vídeos anteriores, que é quando algumas coisas estão proibidas de serem mencionadas, porque ao serem mencionadas é como se elas se materializassem. Por exemplo, algumas doenças que na época dos meus pais, os meus pais assim, uns 70 anos atrás, vai, na época que meus pais eram jovens, era proibido nomear essas doenças. Por exemplo, o câncer. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas diziam, não, aquela doença, não fale sobre ela, porque é como se o dizer o nome tivesse o poder de materializar a coisa. Muitas pessoas até hoje evitam mencionar o nome do demônio, por exemplo, como se falando demônio, demo, diabo, como se ao falar o nome dele, ele, pum, de repente tivesse o poder ali de se materializar, de aparecer, né? É bastante interessante isso. E aí, vendo esse seriado ontem, tinha essa mesma ideia. Uma pessoa que alguém queria esquecer, que queria dizer ela não existe, ou seja, negar a sua existência. Então, para negar a sua existência, primeiro, antes de tudo, passou a se negar o fato de ela ter um nome, negar-lhe um nome. Que interessante, né? Daí eu comecei a pensar uma outra coisa, porque minha cabeça é assim, de uma coisa eu vou para outra, para outra, para outra, e começo a abrir parênteses, etc. Lembrei que quando eu era criança eu detestava meu nome. Meu nome é Marilene. Eu lembro que eu odiava meu nome porque assim, eu comparava com outros nomes que não eram nomes compostos, né? Eu achava meu nome assim, meio esquisito, meio o aglomerado de duas outras coisas, porque era realmente o aglomerado de duas outras coisas, que era o nome de minha madrinha com o nome de minha mãe. Mas eu queria me chamar Helena, eu queria me chamar Clarice, eu queria me chamar Amanda. Eu achava que todos aqueles nomes eram bem mais legais, né? Inclusive foi daí que me veio a ideia de que as pessoas não deveriam ser batizadas antes de terem consciência plena da sua existência. Eu acho que cada um de nós é que deveria escolher o próprio nome, porque afinal de contas, se somos nós que carregamos a cruz do nome, né? Em alguns casos hoje em dia se permite, a lei permite que você mude de nome, porque tem pessoas que têm uns nomes assim horríveis, né? Que são nomes piores do que ter orelhas grandes ou nariz aquilino. Aquilino é assim, que nem o meu, que agora não vou mostrar, mas que muita gente já viu. Então, porque você carrega o nariz, por exemplo, o nariz, as orelhas, você já nasce com elas. Entre aspas, Deus é que te deu, que resolveu te dar. Mas o nome, alguém concreto aqui, né, que te conhece de perto, que convive com você, que escolheu o teu nome. E aí tem umas pessoas que têm uns gostos muito desagradáveis, né? E escolhem uns nomes horrorosos. No caso, são os nossos pais, né? Que às vezes se seguiam pelos parentes, pelos gostos dos avós, enfim. E por isso é que eu acho que nós mesmos, que carregamos a cruz do nosso nome, é que devíamos ter o poder de escolher como é que vamos nos chamar. A lei devia permitir que a gente mudasse de nome umas 2 ou 3 vezes na vida, porque a gente pode também escolher um nome e se arrepender depois, né? Enfim, aí o nome, eu falei que eu queria me chamar Clarice, Helena, eu acho que é porque a literatura tinha esses nomes bonitos, né? Mas com o passar do tempo, eu fui me acostumando ou então me conformando, né? Porque não podia mesmo mudar de nome na época em que eu era jovem, a lei não permitia. Então eu fui me conformando com o meu nome, Marilene. E passei a gostar até dele.
E com o tempo também eu fui adquirindo, como é que se diz, apelidos, né? Apelidos que vinham do meu nome. Por exemplo, quando eu era pequena me chamavam, quando eu era pequena não, quando eu era criança, porque pequena eu continuo sendo, me chamavam de Leninha. Leninha, me habituei, achava bonitinho até. Mas aí eu gostava mais de Mari, eu passei a incorporar o apelido de Mari. Mari, aí todo mundo me chama de Mari, Mari, e é diferente, quando me falam Mari, é um tom diferente de quando dizem Marilene. Às vezes quando alguém muito acostumado a dizer Mari, quando diz Marilene, eu já me sinto assim, mais tocada, né? Parece que é um outro eu, é um eu mais profundo, né? Também tem o seguinte, na sala de aula, os alunos me chamam de professora. Ele fala, professora. Mas é curioso, porque às vezes você está atendendo os alunos, você tem 50 alunos numa sala, e aí você atende um de cada vez, né? Não é possível você atender os 50 de uma vez só. Só que os alunos acham que é possível, que você, sendo um só, por ser professor, você tenha uma capacidade extraordinária de atender 50 ao mesmo tempo. E aí você está atendendo um e você ouve assim, professora, pipocando, é professora. E aí que curioso, de repente no meio de professora, que você não está atendendo, né, a esses chamados, porque você está atendendo a um outro ali, no meio desse pipocar de professora, alguém diz assim, Marilene, e aí eu me volto para ver quem é. E é uma estratégia que eles aprenderam a usar, porque quando todos estão falando professora, você não atende, mas não é porque você não esteja ouvindo, você está ouvindo, é que você está atendendo aquele. Aí, magicamente, alguém diz Marilene, te chama pelo nome, não pela profissão. E aí isso faz com que você se volte para atender. E aí eles acabam achando que ao dizerem Marilene, você é mais você do que sendo professora, né? É como se fosse assim uma palavra mágica, né? E também tem mais uma coisa, quando o aluno te chama pelo nome, Marilene, ele estabelece com você uma relação de maior intimidade, porque professora, você é a professora de todos. Quando eles dizem Marilene, no meu caso, para mim, não para você, porque você não chama Marilene, eu acho que não. Mas quando e talvez você nem seja professora. Mas quando eles dizem Marilene, eles estão estabelecendo uma relação de maior intimidade. Isso lhes dá uma maior importância. Quer dizer, é uma importância que eles acham que tem. Não, mas eles estão, são todos importantes. Mas eu quero dizer assim, parece que você é amigo do rei, né? Eu li um livro também, há muito tempo atrás, lá quando eu entrei na faculdade, que é Raízes do Brasil, que diz isso, do Sérgio Buarque de Holanda. Diz isso, que a nossa cultura latina, a cultura brasileira, a cultura latina em geral, tem muito isso. Todo mundo quer ser amigo do rei. No caso aí, a minha amiga íntimo da professora, amigo íntimo da professora. Bom, o que eu tinha a dizer sobre os nomes é isso. Em anteriores vídeos eu já falei sobre nomes, só que eu não estava morena, eu estava loira. Hoje eu venho disfarçada para ninguém saber quem sou eu, porque eu já tive que dizer meu nome para falar no vídeo, né? Até a próxima. Não esqueçam de curtir e assinar o meu canal e assistirem os demais vídeos que são mais interessantes e são vídeos de aulas também. Tchau!